seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Jéssica Anaísa, eu vivo aqui em Ghent, na Bélgica, e hoje eu vou falar pra você quais são os meus desafios como mulher imigrante vivendo na Europa. Sim, porque eu vivi 5 anos em Barcelona e hoje, atualmente, eu vivo aqui na Bélgica. Bom, fazendo uma introdução rápida, porque se você é novo aqui no meu canal, você não sabe o porquê, né, que eu vivo aqui na Europa, na Bélgica. Quem é antigo aqui sabe que eu me casei com um europeu, por isso que eu vim viver na Europa. O que eu tenho para falar sobre essa questão de desafio, né? Como que foi para mim no começo, quando eu me mudei para Barcelona? O que eu esperava? Na verdade, eu não esperava muita coisa. Eu sabia que seria tudo muito novo, né? Um novo país, novo idioma, novas pessoas. Na verdade, um novo renascer, né? Porque quando você muda do seu país, né, para um outro país, é como se você estivesse renascendo. Você tem que começar tudo do zero. Mas eu estava muito aberta a aprender tudo, né? Eu vim com o coração aberto, eu vim aberta a aprender tudo que eu podia e tudo que eu posso, porque até hoje eu aprendo, a gente não deixa de aprender. Mas quando eu cheguei em Barcelona, eu estava muito aberta a aprender tudo. Eu lembro que no início foi muito essa questão de viagem, parecia férias, né? Ai, cheguei em Barcelona, ai, que delícia, praia, porque Barcelona é maravilhosa, né? Não tem como discutir isso. Barcelona é maravilhosa, apesar da Espanha estar quebrada, mas Barcelona é uma cidade muito boa, é uma cidade linda, é a cidade do meu coração. Quando eu cheguei, eu estava muito deslumbrada com tudo, né? Com a arquitetura de Barcelona, com como as pessoas vivem, o idioma, a cultura. Eu cheguei muito cheia de expectativas e posso dizer que as expectativas foram superadas. Claro que depois de um tempo, né, quando eu me dei conta de verdade que passou aquela tensão de ai, não é mais férias, que eu vivo aqui, eu vou ter que aprender o idioma, eu vou ter que me socializar, eu vou ter que falar o idioma, falar, né, com as pessoas, foi um pouco, eu cheguei a ter um pouco de choque, no sentido de, porque quando a gente sai do Brasil e, por exemplo, vai viver na Espanha, a gente tem a ideia de que o espanhol é um português, assim, um pouco diferente. Tanto que a gente fala que é o portunhol. Ah, eu falo, muitos brasileiros falam, eu consigo entender o espanhol, eu posso falar, e acaba falando portunhol, mas mais para português. O primeiro choque que eu tive, né, quando eu cheguei em Barcelona, foi quando eu tava num grupo de amigos, né, do meu marido, e eles começaram a falar muito rápido o espanhol. Ali eu percebi que, na verdade, foi a primeira dificuldade, porque ali eu percebi que o espanhol não era tão fácil quanto eu imaginava, que não era só falar o português meio portunhol, que as pessoas me entenderiam, ou que eu entenderia as pessoas. Ali foi meu primeiro choque, né, de adaptação, de cultura real, foi mais ou menos depois, acho que foi um mês mais ou menos, uns 15, 20 dias que eu levei um choque assim, que eu falei, opa, não tô entendendo nada, eu achava que ia entender e não tô entendendo nada. O que eu pensei, né, como eu estava aberta e foi um choque de não conseguir entender as pessoas falando, eu corri atrás de fazer um curso. O bom é que Barcelona, quando você chega, né, aqui também na Bélgica, acredito que muitos países da Europa, você tem direito a fazer cursos gratuitos, né? Eu cheguei a fazer um curso de espanhol, que era gratuito, e não precisei fazer os outros níveis porque como eu era muito interessada e estava aberta a aprender o idioma, eu mudei tudo na minha vida para espanhol, né? Meu marido só falava comigo em espanhol. Apesar dele falar italiano, ele só falava comigo em espanhol, ele já vivia uns bons anos em Barcelona, e eu só assistia televisão em espanhol. Então, assim, eu estava aberta realmente a aprender o espanhol para poder me comunicar e conversar com as pessoas, porque eu gosto muito de falar. Tanto que com 4 meses, mais ou menos, eu já estava conseguindo conversar bem, né? Já entendia o espanhol, né, da Espanha, o espanhol, digamos que uns 85%. Meu marido até falou, nossa, Jéssica, você aprendeu muito rápido. Eu falei assim, à vontade. Quando você tem vontade, você se dedica, né? Quando você sabe do que você quer, que você tem ali o objetivo, é muito mais fácil de você alcançar. Mas eu levei um outro choque, né, cultural, porque isso é cultural, no Brasil a gente não tem, né, essa cultura, foi quando eu engravidei, né, porque quando eu mudei para Barcelona foi um ano de férias, gostoso, viajando, não sei o quê, e aí eu resolvi engravidar. Eu e meu marido, a gente chegou num acordo, eu engravidei. E eu precisei passar no médico, né? Eu precisei passar numa consulta para poder saber se eu realmente estava grávida ou não, ou como seria esse processo de gravidez, o que eu teria que fazer. E eu lembro que quando eu cheguei, né, na primeira consulta, eu tinha feito o teste de farmácia,
e tinha dado positivo, aí eu queria marcar um teste de sangue para poder confirmar. Eu lembro que quando eu cheguei, que eu falei que eu estava, que eu tinha feito o teste de farmácia, tinha dado positivo, e eu queria fazer um exame de sangue, eu lembro que a primeira coisa que a enfermeira virou pra mim e falou assim, não, foi a médica, a enfermeira pegou, eu falei assim, não vai fazer nenhum exame de sangue? Ela, não, você vai passar com a médica. A médica virou pra mim e falou assim, você quer abortar? Eu lembro que quando eu escutei aquilo, porque a gente não tem essa cultura no Brasil, né, de você chegar, você tá grávida, você chega lá no hospital e você fala que você tá grávida, você não vai ouvir assim do médico, você quer abortar? Eu lembro que isso foi um choque muito grande pra mim e eu diretamente falei, não, eu não quero abortar, eu tô grávida porque eu quis ter, eu quero ter essa filha, esse filho, eu não sei, eu não quero abortar. Ela, não, isso é só um procedimento, é protocolo, porque se você quiser tirar, a gente tira. Eu falei, não, eu não quero. Aí ela falou assim, ok, você vai esperar, né, uma outra coisa também que eu achei muito estranho, porque no Brasil, se você chega em qualquer hospital, elas já pedem imediatamente o exame de sangue para confirmar que você está grávida. Lá foi depois de 3 meses, né? Ela marcou uma consulta comigo depois de 3 meses. Eu ainda falei, nossa, mas eu vou ficar todo esse tempo sem nenhum acompanhamento. E depois de 3 meses que ela vai fazer o exame de sangue para ter certeza se eu tô grávida. Porque eu lembro que ela marcou o exame de sangue, aí eu olhei a data, tava dando quase 3 meses, né? Depois do que eu passei na consulta com ela. Aí eu fui entender o porquê que eles são assim, né? Eu conversei com meu marido falou assim, Jéssica, porque até os 3 meses corre o risco de você sofrer um aborto. Então, acredito eu, né? Eu na minha cabeça pensei, acredito eu que na lógica, né, da cabeça deles, até os 3 meses, se vingar, a gente resolve depois dos 3 meses, mas se não vingar também não vai ter os gastos de fazer exame de sangue ou de, enfim, coisas de europeu. Então, na verdade, eu só fui ter um atendimento mesmo, fazer o exame de sangue depois de 3 meses. Mas depois passou, eu entendi, eles me atenderam muito bem, né? Depois dos 3 meses que eu voltei lá, fiz o exame de sangue, deu tudo certo, foi tranquilamente, até chegar o momento do parto. Chegou o momento do parto, bom, na Espanha, em Barcelona especificamente, eles têm a cultura de que você precisa ter parto normal, né? Não é igual em São José, na cidade que eu vivo, que você chegou lá no hospital, eles estão vendo que você tá sofrendo, que o bebê não tá encaixado, você não tá dilatando e tal, eles vão e fazem cesárea. Não, Barcelona eu posso até falar depois num outro vídeo sobre o meu relato de parto que durou 50 horas, eu fiquei 50 horas lá porque eu não tinha nenhuma dor, eu não sentia dor, eu fiquei mais ou menos umas 12 horas depois que estourou a minha bolsa, umas 12 horas que eu não sentia dor. Aí eles tentaram induzir o parto, tudo, me deram remédio, aí eu comecei a sentir dor porque me deram remédio para ter contração, tudo, e aí eu comecei a sentir dores horríveis, mas eu não dilatava, porque eu sou igual a minha mãe. Enfim. Em um outro vídeo eu explico isso, mas depois de 50 horas que eles foram fazer cesárea em mim, mas eles tentaram com todo o apoio, porque, querendo ou não, o hospital é muito bem equipado, você pode estar tomando banho, você pode estar na bola, você pode estar na piscina, você pode ter filho onde você quiser, é bem estruturado. Porém, eles têm essa cultura de que você tem que ter parto normal. Então, assim, se você não tem passagem, se seu filho se não tá dilatando, se tá ali, eles estão tentando até o último momento. Isso foi uma das coisas que eu achei um pouco excessivo, mas no fim deu tudo certo, depois de 50 horas, na verdade eu sofri de dor mais ou menos umas 25 horas e quase 30, e depois eles me deram a epidural, né, o remédio para não sentir mais dor. E eu não tive mais dor, mas porém não dilatava, e minha filha só foi nascer depois de 50 horas. E sobre essa questão do idioma que eu falei pra vocês no começo, eu não tive problema nenhum com o idioma em Barcelona. Aqui na Bélgica eu tô sofrendo um pouquinho, né? Tá um pouco mais difícil porque o holandês é difícil, o Nederlandes é difícil, mas eu sou muito testaruda, né? Eu sou do tipo que quanto mais difícil, mais eu quero. Então eu tô buscando aprender cada vez mais, consigo me comunicar bem aqui na Bélgica. Eu consigo fazer toda essa parte burocrática de ir ao médico, ou de marcar uma consulta, ou de falar com a professora, no curso, no caso. Eu já fiz uma atividade no qual eu estive numa loja, né, para poder falar mais o idioma, eu me lancei
Então, não tá sendo tão fácil como em Barcelona, que com 4 meses eu consegui já me comunicar e fazer tudo aqui na Bélgica, mas eu não tô tendo problema nenhum. Claro que às vezes eu vou tentar falar, muitas pessoas não têm um pouco de paciência, apesar que eles ficam muito felizes quando você tenta falar o idioma deles, eles ficam muito felizes e eles ficam mais abertos a te receber, a conversar com você, mas às vezes acontece muito de mudar pro inglês, né? A pessoa às vezes vê que você tá com uma dificuldade, então ela rapidamente muda pro inglês. Então é uma outra situação também que, no caso, se você não fala inglês, você fica ali, você passa um aperto, aí você lembra, meu Deus do céu, por que eu não estudei inglês no Brasil? Por que eu não me preparei? Claro que em Barcelona, o inglês eu consigo também me comunicar em inglês, porque em Barcelona eu estudei inglês, então eu não tive tanto problema. Mas sempre quando eu tô aqui, no caso na Bélgica, né, que é um pouco mais difícil essa questão do idioma, eu tento preservar sempre o Nederlandes. Por mais que a pessoa não tá me entendendo, eu volto tudo de novo, eu começo a frase, eu explico pausadamente, mas eu explico no Nederlandes porque é o idioma que é o idioma deles e é o idioma que eu quero aprender. Então, assim, é um desafio pra mim, mas é um desafio no qual tá sendo bom, né, e tá sendo prazeroso vencer essas etapas. Essa questão também da solidão e do isolamento. Em Barcelona eu não sentia tanto, mas acredito que aqui em Barcelona, aqui na Bélgica, né, aqui em Ghent, eu sinto muito essa questão do isolamento, da solidão, por conta do frio. Aqui é muito frio, calculando assim, mais ou menos são quase 8 meses de frio. Então, assim, é escuro, é frio, é chuva. Automaticamente é óbvio que as pessoas se isolam e as pessoas fazem coisas em suas casas. Então, assim, se você tem os seus amigos, você se encontra com seus amigos na sua casa. É normal que os belgas se juntam com os belgas e fazem a vida deles. Eu sinto muito essa questão de isolamento e solidão aqui na Bélgica, em Ghent, por conta disso. Barcelona tem muito imigrante, né? Tem muito brasileiro. Eu até costumo falar que eu acho que Barcelona vai virar o lugar dos brasileiros. Porque o tanto de restaurante brasileiro que tem aqui em Ghent, aonde eu vivo na minha cidade, não tem tanto restaurante brasileiro. É uma das coisas que eu sinto falta também, porque você não tem como socializar. Tá, vou sair, vou ali no restaurante, por mais que seja aqui na Bélgica, vou em Ghent, vou ali no restaurante brasileiro e conversar. Não tem. Em Barcelona, você acaba saindo, né? Tem muitos restaurantes brasileiros, você consegue socializar. Ou até nos grupos também de brasileiro. Eu sinto também essa diferença de grupos, porque os grupos de brasileiro em Barcelona, eles são muito mais abertos do que os grupos aqui na Bélgica, em Ghent. Não sei se os brasileiros que estão aqui em Ghent estão ficando frio como os belgas, mas eu sinto também que o grupo de brasileiros aqui em Ghent, eles são mais fechados, né? Eles não são tão abertos, igual o grupo de brasileiros em Barcelona. Então, essa questão de isolar, de se sentir mais sozinho, eu sinto bastante aqui na Bélgica, em Ghent, assim. Mas eu tento suprir com outras coisas. Eu vou pra academia, eu tenho uma colega ou outra que é do Brasil, eu tenho colegas que é do México, enfim, eu tento manter, às vezes, contato, né, com elas, porque não que eu tenha que estar sempre socializando, mas é normal que uma vez ou outra você quer sair para tomar um café, você quer sair para tomar alguma coisa e conversar e desabafar. Então é importante que você tenha esses contatos. Mas em Barcelona era muito mais fácil para mim. Era muito mais fácil, eu tinha minhas colegas lá, tal, minhas amigas, e sempre conversando. Aqui é um pouco mais fechado. Paciência. E a questão burocrática, os meus desafios aqui. Em Barcelona eu tive dificuldade de reconhecer o meu diploma, tanto que eu não consegui reconhecer o meu diploma em Barcelona. Eles colocaram várias barreiras, vários empecilhos. Eu consegui outras coisas, como os documentos do meu casamento, tudo certinho, porque eu casei na Itália, então não teve problema nenhum. Mas em Barcelona eu tive mais problemas burocráticos, né, em relação eu falo, aos papéis da faculdade, do que aqui na Bélgica, em Ghent. Aqui, meu diploma já foi reconhecido. Não sei se é porque eu já vivi, acredito que é porque eu já vivi 5 anos em Barcelona, então eu já tenho um histórico europeu. Então foi muito mais fácil aqui, tanto na questão de permissão, né, para poder pegar o documento aqui da Bélgica, porque até então meu documento é da Espanha. Acho que aqui é muito mais fácil, aqui em Ghent, né, aqui na Bélgica, eles têm um sistema onde eles colocam toda essa questão burocrática de documento que chama It's Me. E então eles conseguem ter controle de tudo. Uma coisa, a partir do momento que você faz o seu ID card, eles têm acesso a muitas coisas, né? Então é tudo muito mais fácil. Qualquer curso que você faz aqui, qualquer trabalho, eles conseguem ter controle de tudo. Então, assim, parte burocrática, não sofri nenhuma aqui na Bélgica, mas em Barcelona eu tive nessa questão do diploma mesmo. Então esses foram os meus desafios. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir.
e compartilhar com alguém que também tá nessa mesma situação. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários se você quer saber alguma coisa, se você quer que eu traga algum tema de vídeo relacionado à Europa ou a mulheres que estão vivendo, as dificuldades das mulheres que vivem aqui na Europa, ou se é difícil, enfim. Deixa qualquer dúvida que você tenha aí nos comentários que eu respondo em forma de vídeo para você, tá bom? Até o próximo vídeo.